Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso canal para mais uma live, falando sobre futuro essa semana, conversando um pouquinho sobre tudo isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Flávio Endo, minha missão é ajudar você a viver de uma maneira simples e duradoura, sem ansiedade, simplesmente jogando mal entendido fora. Algo que a gente vai bater aqui muitas vezes, vai conversar bastante sobre isso, sobre o que quer dizer jogar mal entendido fora, o que quer dizer ganhar entendimento, consciência, tá bom? Então seja bem-vindo aí para mais essa conversa. Estou bem animado aqui hoje com as possibilidades do que essa conversa pode trazer para nós, de reflexões. Enfim, vamos lá. Sejam todos bem-vindos aí. Para quem está chegando aí nos canais aqui do Instagram, ou do YouTube, ou mesmo da página do Facebook, fica o convite aí para você interagir com a gente também aí no chat, aí embaixo. Seja bem-vinda aí, Patrícia. Chegou a Patrícia já. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que parece que está um pouquinho torta. Deixa eu ver. Pronto. Melhor. Show de bola. Edjane. Show de bola. Muito bem, seja bem-vinda. Edjane está super dentro da jornada, curtindo bastante. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando aí. Então, rapidinho. Comentários, dúvidas, interajam aí com a gente. É sempre bacana ouvir o que você está percebendo durante a nossa live aqui, né? E também, mesmo que você não esteja ao vivo, né, esteja assistindo esse vídeo depois, pode deixar seus comentários, dúvidas também, percepções, para que a gente possa ir compartilhando, trocando ideias e construindo um entendimento aí mais sólido para todos nós, né? Aqui a nossa proposta é sempre compartilhar com vocês o que nós estamos vendo como verdade, o que nós estamos entendendo, o que tem sido relevante para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida aí das pessoas que estão chegando na jornada ou que já estão na jornada também, aqui junto conosco, nessa jornada de entendimento, ganho de consciência sobre a natureza da experiência humana. Então a gente compartilha como nós vemos a verdade hoje, como nós vemos esse entendimento hoje, o que pode ser muito útil para você, mas com certeza também aprendemos com você que está aí, com os comentários, dúvidas, tá bom? Isso traz a possibilidade de crescermos juntos aqui também. Qual vai ser o assunto de hoje? Como prometido lá na terça-feira, na nossa última live, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a questão do futuro, né, como uma fonte aí de ansiedade, o futuro trazendo algumas questões até compulsivas também, por conta de compulsões, às vezes por necessidade de controle, né, estar compulsivo por buscar controle. Falamos sobre o que motiva, o que traz esse tipo de comportamento para nós, né? Os mal entendidos envolvidos nisso. Hoje nós vamos levantar uma bola um pouquinho diferente também, no sentido de o que, o que será que o Flávio está querendo dizer? Será que ele está querendo dizer que eu não devo me preocupar com nada no futuro, não devo planejar nada? Será que se eu não pensar, pode vir também no pensamento, né, quando a gente fala desta forma, e de uma maneira ainda prévia, assim, alguns pensamentos como, tá, mas se eu não pensar nada sobre o futuro, se eu não criar o meu futuro, eu não vou atingir os meus objetivos, né? Então, nós viemos aí, nós estamos inseridos num tipo de pensamento, principalmente aí no mundo do autodesenvolvimento e tudo mais, com relação a isso, né? Você tem que criar o seu futuro, você tem que planejar muito bem ele, nos mínimos detalhes, para que ele se realize, né? E, de certa forma, nós já falamos um pouquinho sobre isso na live de terça, né? E eu quero aprofundar um pouquinho mais hoje com você também. Então, talvez você seja uma pessoa que tenha pensado isso, né? Se você não assistiu a live de terça, também convido você a assistir,
para até ter um embasamento aqui do porquê que nós estamos esbarrando, talvez, nesse tipo de pensamento, né? Será que, então, o Flávio está dizendo, não devo pensar em nada do futuro e a vida leva eu e tudo mais, né? Tem alguns outros pensamentos que podem ocorrer quando nós falamos sobre, por exemplo, o futuro não existe, né? E aí alguns outros pensamentos seriam assim, sem criar o futuro na minha mente, né? Eu vou ser uma vítima do caso. Então eu vou ser uma, uma boia perdida ali no meio do oceano, né? Que fica vagando para cá, para lá, sem um destino correto. A gente precisamos conversar sobre isso, né? Tem algumas frases que a gente ouve bastante também, né? O seu futuro é você quem faz. Lei da atração. Algumas pessoas, às vezes, acabam trazendo um pouco isso também, né? Flávio, e a lei da atração, né? Como é que se relaciona com isso que você está dizendo? Já que o futuro não existe, nós criamos, né? Como a própria lei da atração diz, nós criamos o nosso futuro. É, Aí tem algo aí que a gente até pode explorar um pouquinho hoje também, que seria o seguinte, né? Quando eu estou ouvindo ali dentro do conceito, né, de lei da atração, tem alguns passos, né? Que muito interessantemente algumas pessoas criam nos mínimos detalhes, como estipulado, né? Vamos dizer, vou chamar de técnica, tá? Não é bem necessariamente uma técnica, mas tem ali um passo a passo, né? E, e o que nós falamos na terça-feira, e vamos falar hoje aqui também, é que uma das coisas que mais atrapalha para o desenrolar da vida, para que seja uma vida prazerosa, uma vida feita de momentos seguidos de momentos, momento a momento, que ela se desenrole momento a momento. Um dos passos que é instituído e colocado para nós é a criação, a colocação ali de algo no seu imaginário, como um sonho, um desejo, mas como uma segunda etapa, o soltar isso, né? O permitir que isso se desenrole. E o efeito Zenão, para quem conhece a linguagem aí, sabe bem o que eu estou dizendo. E nós comentamos também um pouco sobre isso, né? A importância de entendermos os quereres, né? Então eu posso querer e desejar, eu posso dar uma direção para a minha vida, o que nós inclusive reforçamos a importância, é importante que você tenha uma direção, tenha os sonhos, né? Isso não é um problema. O problema, novamente, é o apego, como nós falamos já na terça-feira. E é justamente aí onde se encontra o que nós estamos propondo aqui para você olhar de uma forma diferente, inclusive a lei da atração, né? Porque o soltar da lei da atração é justamente o desapego. E muitas pessoas acabam sofrendo com o apego, com aquela necessidade de que aquele futuro aconteça daquela forma, e, portanto, elas acabam praticando ou acabam, inclusive, atrapalhando aí, vamos dizer assim, o que a lei da atração mesmo coloca, né? Se você não soltar, você cria um efeito de constante criação só no imaginário e nunca a realização. Então, esse é um outro tópico também que vale a gente olhar com o aspecto deste entendimento, né? Com a base em um outro entendimento, de que o futuro ele não existe, pode ser criado sim hoje, né? Através da direção que a gente dá, algum planejamento. Lembra que eu falei um pouquinho sobre o planejar um monte, todos os detalhes, os mínimos detalhes, né? Acho que não sei se eu falei sobre uma viagem, por exemplo. Então, se eu vou fazer uma viagem, ou eu tenho que planejar algumas coisas, né? Passagem aérea, hotel, data, quando é que vai ser, quando é que vai acontecer. Eu, eu tenho que planejar algumas coisas, até por questões logísticas, né? Por exemplo, férias, né? Se você está no emprego ou tem um trabalho onde envolve outras pessoas,
quando você vai tirar férias, necessariamente tem que ter ali um planejamento disso com as outras pessoas. Então, tem questões logísticas que, obviamente, a gente não, nós aqui não, eu não estou negando, né, que sejam necessárias algum planejamento. A questão é que por por entrar muitas vezes num processo ali de alguma coisa não dar certo, a pessoa, como eu falei, né, tenta resolver esse não dar certo, planejando mais e mais e mais nos mínimos detalhes e entrando ali num ciclo vicioso de excesso de planejamento, excesso de frustrações, porque quanto mais se planeja, mais tem um apego e um desejo ali de que cada item daquele planejamento aconteça e cada frustração que acontece vai gerando mais medo, insegurança sobre o futuro, sobre se desenrolar do futuro e muitas vezes trazendo ansiedade acoplada a tudo isso, porque ora, se eu estou planejando mais, não está dando certo e a ilusão é que então eu devo planejar mais e mais e mais e mais e de repente a pessoa está toda com a vida engessada pelos planejamentos, muitas vezes não dando certo, muitas vezes sendo defrontada, né? Vai de encontro contra alguns desafios da vida, o desconhecido que eu chamei, né? Algumas intercorrências não planejadas e a pessoa não tem nem espaço para resiliência, para encontrar um outro caminho, para replanejar, para mudança de rumos, mudança de rotas, muitas vezes, e torna-se então apegada ao futuro e à realização daquilo como fonte de encontrar em algum momento felicidade e bem-estar. Isso vai gerando uma cadeia aí de frustração e ansiedade muito grande, que realmente não precisa ser assim, né? E aí tinha o outro lado também dessa história que nós comentamos também sobre a vítima, né? E não planeja nada e vai seguindo sem rumo, é a boia perdida no oceano e para onde for o oceano, ou os ventos, ou as marés, a boia está indo, né? Então tem um pouquinho de a gente tem que encontrar um equilíbrio, né? Nessas duas formas de ver o mundo ou a vida. Como planejar, então, né? Como planejar esse futuro sem criar expectativas ou ansiedade? Talvez seja uma outra pergunta também. Deixa eu só dar um alô aqui para quem está chegando. Carlos Daniel Nunes da Silva, seja bem-vindo. Michele Pabliani, seja bem-vinda. Michele Roseli Soares, seja bem-vinda. Então, como criar, né? É um encontrar este entendimento. Primeiro, de verdade, o futuro não existe. É algo que muitas vezes parece muito real no nosso imaginário, inclusive os futuros tenebrosos, mas também os futuros desejados e maravilhosos que muitas vezes a gente pinta para nós mesmos, mas eles não existem, né? O futuro não existe. E a felicidade ou o bem-estar também não está lá, não está na obtenção daquela realização ou em fugir ou se afastar daquele momento de terror que muitas vezes a gente também imagina como um cenário possível para o futuro, para o desenrolar da vida. Entender isso já traz um alívio, já traz uma sensação de, ora, eu quero, por exemplo, ganhar um jogo, eu quero ganhar, eu quero ter um sucesso na vida, eu quero construir algo bom para minha família, eu quero ter alguma coisa aqui no mundo material, eu quero, sei lá, tenho os meus desejos, né? Inclusive materiais. Mas quando eu começo a me entender na minha integralidade, né? Eu também, junto com isso, percebo algo muito mais amplo, né? Primeiro, o desejo dá direção, o sonho ele dá direção, dá também motivação, esperança, né? Vou falar um pouquinho sobre fé e esperança também.
Então, desejo, sonho, nos trazem direção, motivação, né? E fé e esperança de que aquilo aconteça. O problema não está em você ter esses planejamentos, desejos, né? E muitas vezes você vai enxergando ali com a direção, você começa a enxergar também quais são os próximos passos, o que você deve fazer, com quem você deve falar e tudo mais para que aquilo se realize, tá? Porém, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos apegados a que este futuro aconteça, eu vou criando e planejando e colocando tudo como tem que ser desta forma para a realização, ou se não acontecer dessa forma, se esse futuro não se realizar, eu me sentirei muito frustrado. Isso vai trazendo muitos problemas, né? Por exemplo, de repente você encontra uma objeção, algum problema, algum desafio na vida, um obstáculo, né, melhor dizendo. Encontra ali um obstáculo e ao invés de você estar presente, até para replanejar, até para desviar rota, traçar uma rota nova para obtenção daquele objetivo, ou até mesmo abrir mão daquele objetivo e traçar um outro, né? Quando nós não fazemos isso, é quando a gente talvez comece a trilhar por este caminho, encontrar muito mais obstáculos e dificuldades que vão se provando cada vez maiores e um esforço cada vez maior para a obtenção daquilo que supostamente é o pote de ouro, onde você vai encontrar a felicidade, né? Então, o que eu percebo é a direção, você planejar, ter ali talvez algumas metas que você sabe, por exemplo, a viagem, né, que eu falei. Se eu tenho algumas metas, tenho que falar com as pessoas envolvidas, tenho que planejar lá o hotel, como é que eu vou de carro, vou de avião, vou de helicóptero, sei lá, né, vou a pé, enfim, tem algumas coisas importantes que a gente naturalmente consegue vislumbrar. Agora, todos os detalhes da viagem realmente vai ficar muito cansativo, muito estressante e talvez você fique apegado, apegada à necessidade de que aquilo aconteça daquela forma, porque supostamente, na nossa ilusão, nós sabemos mais. Nós entendemos muito sobre a nossa vida. Nós temos o nosso passado também, que me traz ali a minha bagagem de certezas, a minha bagagem sobre as minhas capacidades. Eu sei que eu sou capaz disso, eu sei que eu não sou capaz daquilo. E fico reproduzindo muitas coisas também no próprio planejamento. Eu já reproduzo também algumas limitações da minha própria experiência passada, como nós já falamos também nas lives anteriores sobre passado. Passado hoje também é só um fator aí que construiu algumas coisas para você, mas não é uma verdade, não necessariamente o que você enxerga em você como verdade, porque foi construído, é necessariamente uma verdade. Tá? Então, o mal entendido por trás de todo esse planejamento, né, são esses, né? Futuro não existe. Futuro, ele pode ser pensado, isso não é um problema, mas entender que ele não existe te abre muitas possibilidades de criação, né? Eu fico também desapegado às coisas do passado para criar o meu futuro. Quantas vezes nós nos deparamos com resultados surpreendentes e que nós falamos: nossa, nunca imaginei que eu era capaz disso. Nunca imaginei que eu era capaz de alcançar esse resultado. Nunca imaginei que eu era capaz, às vezes, de coisas simples, falar em público. Nunca imaginei que eu seria capaz de passar na faculdade, não é? Então, são essas, são
quando nós percebemos que o futuro não existe, ele torna-se então um mundo de possibilidades do que pode acontecer, né? E muito além das nossas próprias capacidades e limitações criadas e pensadas, que vêm do passado, né? Que nos institui ali ou nos supostamente constitui. Outra coisa é o apego, né? Como eu falei, com relação ao resultado. Então, se eu estou aberto ou aberta, né, a possibilidade daquele resultado especificamente não dar certo e eu saber que eu estarei bem com relação a tudo isso, com relação a não alcançar, é como participar de um jogo, como participar de uma competição, por exemplo. Muitas pessoas, as crianças principalmente, as crianças mais novinhas, elas têm uma expectativa, ela tem ali uma esperança de ganhar o jogo, mas ela intuitivamente ela sabe que ela ganhando ou não ganhando, ela estará bem. Então, eu percebo que as crianças elas curtem o jogo, elas estão presentes no jogo, elas aproveitam muito mais. A partir do momento em que essa criança começa a adquirir alguns mal entendidos, né? Principalmente instituídos por nós adultos, né? De que a felicidade está em ganhar aquele jogo, de que o bem-estar dela, nossa, ela vai ser, pode ser que a gente não fale isso, mas nossa, você vai ser muito feliz se alcançar ou atingir esse resultado. É onde começam ali a gente instituir alguns desses mal entendidos. Perceba, as crianças elas fazem isso. Ela perdeu, ela ganhou o jogo, show de bola, né? Vamos comemorar, vamos tomar um sorvete, né? Perdeu o jogo, vamos tomar um sorvete, mesma coisa. Então, para nós, esse aprendizado ou este reaprender isso, de que eu e você, nós não estamos dependentes da realização daquele futuro projetado para a nossa felicidade. E que podemos, então, a partir de estarmos muito mais conectados ao presente, ou experimentando o jogo da vida no desenrolar momento a momento, podemos aproveitar este jogo. Assim como as crianças, ganhando ou perdendo, elas estão ali aproveitando o jogo, brincando, se divertindo. Então a vida, ela pode sim ter objetivos, pode sim ter direção, como eu já disse, na minha visão isso é importante, mas muito mais importante do que isso é você se divertir com o jogo. É você, a cada momento, construir o seu futuro. A cada momento você construir uma direção, você dar passos na direção daquele futuro. E, e, e estar presente, vivendo, se conectando com as outras pessoas, aproveitando o melhor da vida agora, aproveitando o melhor dos seus relacionamentos agora, não para depois, não para quando você estiver na casa nova, você vai poder se relacionar melhor com seus filhos, não para quando você estiver aposentado, aí você vai ter mais tempo para os seus filhos ou para você, ou para cuidar de você. Né? Quantas vezes nós nos deparamos no nosso trabalho com pessoas que não conseguem abrir um espaço de tempo, um final de semana para elas mesmas? É festa do amigo, é aniversário não sei o quê, festa do final de ano da empresa, é churrasco não sei do quê. Supostamente, né? Muitas vezes, não, mas eu vou lá para me divertir. Ótimo, mas e o quanto que você se dedica para você mesmo ou para você mesma? Quanto que você percebe a importância, né, de você estar se amando agora e não quando acontecer A, B ou C, ou ser feliz quando acontecer A, B ou C, quando o futuro acontecer, quando aquele objetivo acontecer, quando o alvo for atingido. Então,
esses são alguns dos mal entendidos por trás, né? Podemos sim dar direção, é importante, e estar desapegada da realização torna o presente. E é no presente onde você vai desenrolar o caminho para chegar até lá. Ou às vezes atingir algo muito maior e surpreendente. Quando nós estamos abertos ou não apegados à realização daquele resultado X, né, que nós desejamos, nós também estamos ao mesmo tempo não somente abertos a não alcançar, né, e de repente a uma falha, e isso não é um problema, mas também abertos a outras possibilidades de alcançar resultados inimagináveis, resultados que não estão na nossa possibilidade agora, porque muito do que nós construímos como possibilidade agora vem sim das nossas experiências do passado. Então nós temos uma visão limitada. E a vida pode proporcionar algo muito maior. A vida pode trazer resultados muito melhores do que nós inocentemente projetamos e imaginamos. Então, eu percebo na minha vida, na vida de pessoas que têm relatado isso para mim, o quanto que algumas surpresas da vida têm sido fantásticas, né? Simplesmente pelo fato delas não estarem com o presente delas enrijecido com tarefas e projeções de um futuro onde um dia ela será feliz. Nos tornamos maleáveis, nos tornamos resilientes e abertos a possibilidades de surpresas, né? Surpresas que o próprio desenrolar da vida pode nos dar. Outro aspecto importante uma analogia legal para isso, para a gente perceber, né, que a vida ela é muito parecida como uma viagem noturna com o carro, por exemplo. Não precisa ser noturna, mas noturna é mais evidente para nós, né? Você pega o seu carro, ajusta uma direção e pega a estrada. À noite, né, na estrada, o farol do carro ele ilumina ali talvez 30, 50 metros, né? E é isso que você tem de visão do seu caminho, da sua jornada. O fato de você não enxergar o caminho todo não impede você de chegar aonde você quer. Percebe? Você vai passo a passo, você vai enxergando 30 metros, um pouquinho mais para frente, mais 30 metros, mais 30 metros, mais 30 metros. Na vida, é justamente o que eu estava falando agora há pouco, né? A direção é importante, legal, você pode ter desejos, pode ter os seus sonhos, são importantes, né? Mesma coisa sair com carro sem direção. Então é importante, você tem uma direção. Ótimo, beleza. Agora, querer entender e saber tudo o que vai acontecer gera ansiedade, gera às vezes desespero, ou desesperança, porque você já imagina obstáculos, já imagina problemas, já imagina dificuldades. Isso muitas vezes impede você de engatar a primeira marcha e sair e agir. Quantas vezes, quantos sonhos morreram justamente por falta de ação, por falta de dar o primeiro passo? Acontece que quando nós damos o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo com eu sei que eu estou pisando em algo desconhecido, nunca fiz isso. Quando eu faço isso, é quando eu começo a enxergar o próximo passo. Antes de dar esse passo, eu não consigo enxergar o próximo passo. Então, na viagem do carro, você só vai poder enxergar os próximos 30 metros se você andar os primeiros 30 metros. Não vai ter como você andar sem você imaginar todos os obstáculos, todos os buracos que vão aparecer no caminho, ou seja, todos os obstáculos da vida que vão aparecer, as dificuldades, os desafios. Não estou falando que não vão aparecer, né? Isso é importante também, ficar bem claro aqui.
Os desafios aparecem, os desafios, muitas vezes, como eu falei também, acabam levando a nossa consciência de que talvez aquele sonho não é o melhor para nós, não é o correto. E talvez seja necessário e importante a gente ajustar os rumos, ajustar a direção, talvez até trocar o sonho, por que não? A minha felicidade não está lá, percebe a importância de todo esse entendimento? Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma coisa legal, né? Pra gente. Olha só, todos nós vivenciamos este ano é, lá na virada do ano, né? Réveillon 2020. Muitos sonhos, um ano maravilhoso, desejos, muita coisa no imaginário. E em 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses depois, estávamos enfrentando a questão da pandemia, toda essa modificação de rotina e tudo mais. Quem tinha no imaginário isso? Acredito que talvez ninguém. Pelo menos eu nunca vi alguém falando, não, eu sabia que isso ia acontecer, né? Então esse é um exemplo de que às vezes algum desafio acontece e uma necessidade não, mas para quem está mais presente, mais certeiro de que o futuro ele não existe, ele pode ser modificado, ele pode ser ampliado, ele pode ser reduzido, a direção pode ser alterada, não é? Isso não deixa de você, por exemplo, fé e esperança, né? Fé e esperança. Isso, como eu falei, traz motivação, energia e também coragem até para, de repente, enfrentar algum obstáculo e falar, não, esse obstáculo é algo a ser enfrentado. É algo que, passando por ele, nós vamos crescer muito e vamos muito mais tranquilos ou muito mais certeiros na direção correta. Então, isso nos dá coragem para perseguir e persistir, né? Persistir é diferente de insistir, né? Então, nos dá coragem também para persistir e não desistir da vida. Então, quando a gente fala o futuro não existe, fé e esperança são ligadas a isso, né? São ligadas a esse fator futuro que, apesar de tudo, não existe. Mas nós podemos ter isso dentro de nós naturalmente, sem o apego, como eu falei, né? E com a capacidade de resiliência e com a capacidade de redirecionamento, se necessário, desde que joguemos esses mal entendidos fora, tudo isso torna-se muito mais palpável, muito mais adequado, porque você estará no presente, vislumbrando qual é o seu próximo passo, agindo com motivação e energia dentro desses próximos passos, e cada vez que você dá um passo, você está construindo no presente o seu futuro, a direção para o seu futuro. Então eu vejo a importância de entendermos tudo isso como algo realmente libertador, né? Nós temos a liberdade para criar, nós temos a liberdade para ser surpreendido pela vida, nós temos a liberdade de receber os desafios, né? Muitas vezes são pancadas aí para nós, a gente entende, né, como algo um desafio grande, muitas vezes a gente fala, nossa, recebi uma pancada da vida, mas somos resilientes na nossa natureza. Nós, seres humanos, temos resiliência como algo inato em nós. Isso também é um entendimento que é muito importante. Somos, por natureza, resilientes. Todo ser humano, por natureza, é resiliente. Todo ser humano tem a capacidade de enfrentar essas adversidades, encontrar novos caminhos, ser criativo para encontrar esses caminhos. Soluções diversas e diferentes acontecem muitas vezes dentro dessas situações. Este ano foi outro grande exemplo. Para quem tinha fé e motivação, fé e esperança,
encontrou com alegria, muitas vezes, caminhos diferentes, novos relacionamentos com o trabalho, novos relacionamentos com a família, novos relacionamentos com ela mesma, né? Eu digo relacionamento, essa interação com a vida, né? Tem um exemplo que eu trouxe, separei aqui para vocês hoje, de uma pessoa que fez isso e vocês vão depois poder assistir também. Eu até vou deixar, a gente vai deixar o link aqui do vídeo no YouTube, é um TED Talk. A gente vai deixar o card aqui em cima, assim, daqui um pouquinho. Aí depois, terminando aqui a live, você pode assistir. Na live mesmo a gente não vai conseguir colocar o card no vídeo gravado, mas aí na live, no finalzinho aí a gente coloca no chat, você espera um pouquinho, a gente coloca no chat o link para esse vídeo aí, tá bom? De quem é essa história? Eu não vou contar a história toda, né? Mas é da modelo Paola Antonini, né? A Paola, ela sofreu um acidente, se eu não me engano, em 2014, jovem ainda, uma modelo jovem, muito bonita, e ela teve a amputação da perna esquerda dela, se eu não me engano, tá? E nesse TED Talk, eu gostaria que você abrisse um espacinho aí, deve ser questão de 20 minutos no máximo, os TED Talks são curtos, para que você assista. E veja a capacidade de resiliência que um ser humano tem. A capacidade de, inclusive, encontrar futuros surpreendentes, mesmo após uma adversidade desta, né? Futuros surpreendentes que nem ela conseguia, talvez, imaginar com tanta celeridade que aconteceu. Muitas coisas aconteceram após esse momento dela. Não quer dizer que necessariamente foi aquilo, mas o fato dela estar presente, estar consciente, manter a sua fé e esperança na vida, fez com que ela encontrasse caminhos maravilhosos e atingisse talvez resultados muito antes do que ela imaginava. Então, modelo Paola Antonini, TED Talk, aconteceu aqui no Brasil. Não me lembro o TED quando é que foi, não sei se foi 2018, por aí, mas vocês vão receber o link aí, tá bom? Deixa eu dar uma paradinha aqui para ver todo mundo, que eu vi que tem bastante mensagem aqui. A Ilvane, boa tarde, Ilvane, seja bem-vinda. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Lani, boa tarde. A Edjane comentou aqui, incrível, vivi muito este mal entendido, tá? Talvez de futuro, né, Edjane, com relação a futuro, eu não vi o momento que eu estava falando aqui, que você mandou. Leila, boa tarde também, seja bem-vinda. Show de bola. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Vitor também. Essa aqui, Vitor, eu não tenho opinião formada, não consigo te responder agora. A gente pode conversar um pouquinho também depois. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Não. Aqui, Rafa Adriano aqui no Insta, show de bola, seja bem-vindo. A Ângela também, sempre presente, seja bem-vinda. Wagner Rafael. Às vezes os nomes são difíceis de ler tudo juntinho, mas show de bola, seja bem-vindo aí, Wagner. Uma maneira errada, né, como eu falei para vocês, uma maneira errada da gente resolver isso tudo é colocar mais planejamento em cima de planejamento, enrijecer na vida, né? Outra maneira errada é você soltar o controle, né? Sem ter entendimento. O que eu quero dizer? Porque a gente sempre fala assim, solta o controle, né? Solta o controle sobre o seu futuro, né? Nós sempre conversamos bastante para que haja entendimento, para que você solte esse controle, realmente entendendo que você não tem controle sobre o desenrolar da vida, sobre o desconhecido. Vejam o vídeo depois. Vejam o vídeo da Paola, né? Nós não temos o controle. Agora, quando, sem entendimento, você tenta soltar o controle, fala, então não vou planejar mais nada, é tipo chutar o balde, né? Mas porque racionalmente está fazendo sentido o que o Flávio está falando, mas experiencialmente não é verdadeiro ainda para você.
Lá no fundo você ainda acredita que gostaria de controlar, de fazer algo para ou de planejar nos mínimos detalhes, né? Então, quando você faz isso e meio que chuta o balde, né? Você pode começar a ter problemas mesmo, né? Porque você é como alguém que precisa ali acredita, ela não precisa de uma muleta, mas ela acredita que precisa. E alguém fala: "Não, você não precisa da muleta". Ela simplesmente joga fora, mas lá dentro ela ainda não acredita naquilo. Ela vai cair. É mais ou menos isso, né? Então, entender que você não precisa deste controle ou desta muleta faz com que você realmente jogue a muleta fora. Ah, beleza, e comece a experimentar a vida de uma forma diferente. Então, muito importante ganhar entendimento por você mesmo de tudo isso que a gente vem conversando. Por isso a gente está conversando bastante, por isso as nossas lives aqui, o nosso conteúdo aqui no canal, é para ajudar você a ganhar consistência e entendimento real sobre o que a gente está falando, tá bom? E, para isso, o observar por você mesmo. Alguns exemplos que eu trouxe, eu tenho certeza que todos já viveram. Quantos, acredito que todos nós já fomos surpreendidos com um futuro, com um resultado que não estava no nosso imaginário. E a gente fala, caramba, como que isso aconteceu? Muito bom, legal. Então, é uma observação que você pode fazer, validando o que nós estamos conversando aqui, validando que futuro não existe, validando que nem com todo o planejamento do mundo você conseguiria atingir aquele resultado. Então, será mesmo que eu preciso fazer todo o planejamento nos mínimos detalhes de tudo? Tá? Então, fica esse questionamento aí para a sua própria observação ao longo dos dias, ao longo da sua vida, para que você possa validar o que eu estou dizendo e começar a viver no presente, observando quais são os próximos passos para atingir o seu futuro, mas aberto, desapegado deste futuro. Isso vai trazer possibilidades novas, porque você estará no presente, resiliente, curtindo a vida no desenrolar em direção ao seu futuro, tá bom? Esse também foi o resumo aqui para nós, né? Para a gente já ir fechando hoje. Nossa live de amanhã, deixar um recadinho aqui, live sexta-feira, né, às 15 horas e 15 minutos, sempre com um entrevistado. Amanhã falaremos com uma pessoa que está na jornada, acredito que já deve ter uns 2 anos, talvez ainda não, um pouquinho menos, né, 1 ano e meio, mas que colheu muitos frutos, né, principalmente com essa questão assim de futuro, ansiedade. Então vai ser bem bacana, tá bom? Então nossa live amanhã às 15 horas e 15 minutos. E deixa eu dar uma olhadinha se teve mais algum comentário aqui para a gente se despedir. O Ivani mandou uns coraçõezinhos aqui. E o Fred aí da técnica já deixou aí o link para vocês, tá bom? O link do vídeo. Assista um vídeo, 20 minutinhos, vai valer a pena, eu garanto para você. Chegou aqui também Ed Gomes, show de bola, Ed, seja bem-vindo aí ao nosso canal do Instagram, siga a gente aí, obrigado. O Rafa mandou um aceno aqui também, mandou um aceno para vocês. Finalizando aqui por hoje, nos vemos amanhã então, Deus abençoe você, uma ótima tarde, bom descanso aí de final de dia e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.